como objetivo analisar a introdução do sermão pregado por Jesus, e no caso de Lucas é o sermão da planície. Em Mateus ele está no monte, sermão do monte. Agora ele está na planície. A grande pergunta reflexiva desse texto que nós lemos é: por que Jesus introduz o seu sermão? Por que Jesus introduz o seu sermão falando de bênçãos e falando de ais? Essa palavra ai é como se alguém dissesse para você: ai, por que aconteceu isso? Ai, uma grande interjeição. Ai, por que sobreveio à minha vida essa maldição? De um lado, bênção. Do outro lado, maldição. Por que será que Jesus introduz o seu sermão falando da bem-aventurança e os ais? Da felicidade ou tristeza? Da bênção ou a maldição? Eu quero perguntar para você, você como eleito de Deus, de que lado você está? De que lado você pensa estar? De que lado os pastores, as igrejas do século 21 anunciam? Será que os pastores, a teologia da prosperidade, a teologia emblemática, que quer chamar a atenção, expõe mais sobre a bênção e esquece da maldição? Ou por outro lado, quem sabe os pastores do século 21, para provocar medo no seu coração, está mais no ai do que as virtudes, as bem-aventuranças. Meus queridos, eu creio que Deus tem para todos nós uma palavra iluminativa nesse momento. Eu creio que o pensamento de Lucas, ao transcrever o sermão de Jesus, foi para que nós pudéssemos aplicar em nosso coração esse contexto. Então, essa deve ser a nossa postura agora, a partir desse sermão, que não é um sermão transcrito, nem interpretado pelo pastor Luiz André, mas um sermão pregado por Jesus. Então, se foi pregado por Jesus, abra bem os seus ouvidos. Eu não tenho nenhuma presunção em colocar nada aquém, nada além daquilo que está escrito aqui, porque foi Jesus que pregou. E no final da história de hoje, nós vamos introduzir o sermão que vai continuar no domingo que vem. Nós estamos no sermão pregado por Jesus. Mas no reino animal, nós olhamos para uma colmeia. Você pode imaginar quantas abelhas tem numa colmeia? Uma colmeia é composta de 30 a 60 mil abelhas. E no reino animal, a organização da colmeia é muito interessante para a organização humana, para a nossa organização, porque uma superpopulação, quando um enxame está superpopuloso, acima ou perto de 50%, as abelhas partem para uma nova casa, já tem uma nova rainha, já tem um novo foco, que é criar mais mel. A abelha ali vai trabalhar incessantemente para essa nova comunidade, e o enxame antigo vai gerar uma nova rainha, e o círculo da natureza, a criação criada por Deus, vai estar se multiplicando. Essas abelhas vão procurar um buraco numa árvore, essas abelhas vão procurar uma lata vazia, um cupizeiro, e ali vai nascer uma nova colmeia, bem estruturada. E se for no período do inverno, do frio, como nós estamos passando, elas estarão procurando lugares escuros para conservar a temperatura que é baixa no inverno. O que nós aprendemos com a colmeia? É o que Jesus está colocando para nós. Dentro desse contexto que você vai
observar que começa no versículo 20 e vai terminar aqui no versículo 49, nada mais é do que são 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, então é bem extensivo no Evangelho de Mateus, mas o Dr. Lucas, ele está de uma forma sintética, resumida, apresentando para todos nós o segredo da estabilidade, da edificação da nossa vida, da igreja, da comunidade, e Jesus então começa a apresentar para aqueles discípulos numa planície, numa vegetação verde, numa relva, e não era só os discípulos, porque uma grande multidão também acompanhava o Senhor Jesus, estava ali e ouviram esses ensinamentos. No monte, Sermão da Montanha, anunciado lá em Mateus, os comentaristas afirmam que eram os discípulos, era uma aula particular, mas no Sermão da Planície a multidão estava presente, a igreja estava presente. Então, de fato, meus irmãos, nessa noite eu quero que você pense no Evangelho de Lucas como sendo esse Evangelho que vai dar estrutura para que essa grande igreja, essa colmeia, onde existem servos do Senhor preparados, que somos nós que estamos estudando a palavra do Senhor, a nos multiplicar, a nos crescer através da base da doutrina. Lucas traz um livro doutrinário e ele vai mostrar em que nós devemos crer. Pega essa palavra aí, porque a introdução do sermão de Jesus é o que você deve crer. Ou você vai crer na vida espiritual, na vida eterna, nos ensinamentos do Senhor Jesus que transpassa dessa vida e chega aos céus, ou você vai começar a focar a sua vida, a sua visão, a sua cosmovisão para esta terra, para este momento. Como as pessoas dizem por aí, né, que a vida é aqui, a vida é terrena, o que se tem é agora, é o aqui e agora. Mas Jesus, ele começa a trabalhar com algo tão especial para todos nós e para aqueles discípulos, do que a vida não é simplesmente terrena, ela é celestial. Vou para a pátria celestial, estou no reino de Deus. Meus queridos, o que parte da revelação especial desse evangelho tem para o homem é como ele está vivendo. Ou o homem crê que ele está vivendo no Senhor, ou o homem está vivendo em trevas. E nós podemos dizer o que era bom para as gerações do passado crer e não é bom para hoje. Os valores estão alternados, porém estamos esquecendo que as necessidades básicas do homem são ainda as mesmas. Ao enfrentar o homem, ao olhar para o homem, como nós estamos nessa introdução, você pode dar uma olhadinha a partir do versículo 20. A grande questão do homem, o grande dilema da humanidade é pobre. A humanidade se preocupa com a pobreza. E muitos dos nossos irmãos estão se preocupando com esse estágio. Esse é um problema da humanidade. Ninguém quer ser pobre. Aliás, nós somos frutos de um evangeliquez de prosperidade. Nós ouvimos tanto falar em bênção, em riqueza. Você forma o seu filho para ser rico, você forma a sua filha para ter dinheiro, prosperidade. Não tem nada errado com isso, não. O problema é você centralizar a sua filha, o seu filho, na riqueza terrena e esquecer da riqueza espiritual. Por exemplo, esse é um problema da humanidade. Nós trabalhamos, não temos tempo de edificar, não temos tempo de ter comunhão, não temos tempo de fazer a obra do Senhor, não temos tempo de gastar a nossa energia no trabalho do Senhor. A idade vai chegando, os tempos vão passando, e quando você olha para trás, já foi. E o que você fez? Você construiu um império, você guardou o dinheiro, você vai deixar tudo aí
E nessas frases que vem na internet, eu li uma coisa, essa semana, que me fez refletir. Alguém escreveu uma mensagem assim, dessas que vem, hein? O pai sábio não gastaria tempo acumulando riqueza para os filhos, porque assim que ele morrer, os filhos vão brigar entre eles, vão pegar tudo que ele construiu, vai vender e vai dar para outros. Quem escreveu isso falou assim: o pai sábio deveria gastar sua energia com a sua família e deixar que eles construíssem o futuro deles. Será que não é isso que Jesus está querendo mexer com a gente aqui? Porque a igreja está muito materialista. Não podemos esquecer, irmãos, que o médico Lucas está escrevendo para um amigo chamado Teófilo. E o objetivo de Lucas a escrever para Teófilos é dizer: vale a pena enfrentar o Império Romano, as dificuldades de Roma, inclusive a morte, se for o caso, em amor de Cristo. O Evangelho de Lucas apresenta um livro de doutrina. Suas palavras iniciais podem ser assim sumarizadas: Teófilo, eu estou escrevendo este livro para que você saiba em que deve crer. Ao líder da sinagoga ele disse: creia somente. 8:50. O alvo de Satanás é providenciar para que o pecador não creia e, como resultado, não seja salvo. O alvo é tirar o seu foco do reino de Deus e colocar o seu foco para o reino terreno. Pelo menos é o que nós estamos vendo na nossa introdução. E Jesus está falando para os discípulos e para aquela multidão que estava lá: preste atenção. Preste atenção no que eu estou ensinando. Mas você lembra do contexto anterior? Já vai aí, né? Um bom tempinho. E se a gente olhar para o contexto anterior, você vê aí 17, do 12 ao 17 foi o assunto que nós pregamos. E aqui naquele domingo nós falamos e perguntamos por que Jesus chamou os seus discípulos. O dono da igreja deixou o caminho para você e para a nossa igreja. A prática do discipulado precisava e precisa ser reativada. Não existe plano B para o crescimento da igreja, a não ser o discipulado. A igreja que cresce é uma igreja que se envolve com o discipulado. É você gerando uma vida. E aí, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese e até agradecê-los. Que festa bonita nós fizemos, né? Para a honra e glória do Senhor no domingo passado. Quantos que estão aqui, estavam no domingo passado aqui? Obrigado, Gilma. Obrigado. Muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Olha que bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi realmente maravilhoso poder sentir o pulsar da igreja, a presença dos irmãos, a emoção de um pastor que já está quase jubilando. Reverendo Jorge, ele olhava, ele sorria, ele ria, ele estava muito feliz. E isso, irmãos, para a honra e glória do Senhor, é muito bom ver que a semente cresceu, que o trabalho não foi vão, que cada esforço, que cada luta foi recompensada. E é isso que o Senhor espera da nossa igreja, espera de você, espera de mim. Vamos fazer discipulado, vamos investir numa vida. Já estamos no segundo semestre, aquela segunda vida que você colocou no coração para você evangelizar, trazer aos pés de Jesus. Não desista. Continue orando, continue falando, fale, pregue a palavra, porque quem convence é o Espírito Santo. Se até Jesus formou uma equipe que abalaria o mundo, a nossa igreja precisa experimentar esse processo, e nós gostaríamos muito que todos pudessem participar de forma proativa do discipulado. Nós estamos vendo as pessoas correndo para ouvir a palavra do Senhor, para serem curados por Jesus, foi o contexto que nós estudamos, e o discipulado ajuda nesse processo, e foi isso que Jesus deixou para a igreja. Ponto final. Foi isso que Jesus deixou para a nossa igreja. Jesus não deixou para a nossa igreja outra atividade a não ser indo, fazendo discípulo.
de todas as nações. Mateus capítulo 28 está ali, a ordem deixada por Jesus para fazer discípulos. E essa é a função da igreja. E nós aprendemos. Mas hoje, nós vamos dar mais um passo. A equipe de Jesus já está formada. E Jesus está trazendo as primeiras instruções para eles e para nós. A exposição do 20 até o versículo 26, nessa noite, está de forma exemplificada também em Mateus 5, de 1 a 12, que são as bem-aventuranças. Em termos gerais, Mateus apresenta uma bem-aventurança que corresponde a cada uma das que Lucas coloca aqui. Esta não tem uma paralela à terceira e à quarta, a sexta e a sétima, o que corresponde respectivamente aos mansos, aos misericordiosos, aos limpos de coração e aos pacificadores. Então, se você quer algo mais específico das bem-aventuranças, ou do sermão da planície, correlacionado com o sermão do monte, a minha sugestão é: leia e estude Mateus. Ele é bem mais detalhado, mais assim amplo do que o contexto aqui que nós estamos lendo e pregando no livro de Lucas. Lucas, ele quer convencer Teófilo em que ele deveria crer na mensagem de Jesus. Esse é o objetivo dele. A gente começa no versículo de número 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, lhe disse: bem-aventurado vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Jesus olhou significativamente para os seus discípulos. E quem eram esses discípulos? Pessoas como nós, pessoas cheias de pecados, pessoas cheias de temperamentos difíceis, pessoas vindas de várias localidades. Lembra do publicano que nós falamos? Havia até entre eles lá um Levi Mateus, como você queira chamar. Pessoas desse jeito, pessoas como você. E Jesus então começa a tratar desses discípulos, e a palavra agora, no círculo amplo dos seus seguidores, aqui, como referência no verso 17, e descendo com eles, parou numa planura. É nesse lugar que nós estamos aqui falando do sermão da planície, e se encontrou ali com muitos discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Então, muitas pessoas participaram desse sermão. Sermão da planície, diferente do sermão da montanha. E isso significa, irmão, que esse sermão como um todo tem exclusivamente determinado o curso e o caráter daqueles que estavam ali ouvindo, principalmente dos discípulos, e que também precisa ser analisado se nós estamos vivendo dessa forma. Essa é uma análise que você vai fazer pessoalmente. Por favor, analise sua vida, vai comparando como está a sua vida diante daquilo que Jesus está colocando aqui. E o que nós podemos perceber é que o mestre, ele vai acertar na veia. O sermão vai tratar dos discípulos de Jesus, dos seguidores dos discípulos de Jesus. O versículo 27, a parábola dos dois construtores, nós vamos ver aí pela frente. Nós vamos estar analisando também os ais, como está impresso aqui, em relação às beatitudes. Enfim, nós vamos ver que Jesus, ele está trabalhando com algo até mesmo citado no Salmo 40, versículo 17. Dê uma olhadinha lá no Salmo 40 e Jesus começa a citar aqui no versículo de número 20, o Salmo 40, versículo 17. Olha aqui que o Salmo 40, olha Jesus usando a palavra para trazer à mente dos seus discípulos algo encravado no contexto bíblico e que deve estar também encravado na nossa mente. Lá no Salmo 40, versículo 17 diz, vamos ler juntos? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Olha, queridos, que coisa bacana. Jesus começa a introduzir o seu sermão falando assim. E aí agora você vai lá para o contexto que a gente está lendo,
E vamos linkar esse versículo com o versículo de número 20. E aí ele começa dizendo assim, olhando para aqueles que estavam lá, ele falou assim: feliz sois vós. Essa palavra vós é muito importante. Feliz sois vós, os pobres. Porque a gente cai num erro de achar que todos os pobres é que são felizes. Não é isso que Jesus está falando, porque existem pobres, orgulhosos, pobres, indo caminhando para o inferno, pobres que não querem nem ouvir de Jesus. Mas aqui Jesus está dizendo: feliz sois vós, os discípulos que estão aqui, esse povo que está entendendo a minha palavra, a igreja do século 21, que reconhece ser pobre. É engraçado, meu irmão, que não é o rico que é o rei do reino de Deus. No reino terreno, só os ricos têm a primazia. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas sendo excluídas porque são pobres. Mas o menor dos menores no reino de Deus é o maior. E Jesus, tratando disso, ele pegou uma criança para dirimir um conflito entre os próprios discípulos, anos na frente, aonde alguns estavam querendo: eu quero estar à sua direita, eu quero estar à sua esquerda, Tiago, eu quero ser o maior no reino dos céus. E Jesus, olhando aqueles corações, eles esqueceram desse sermão. E quantas vezes nós esquecemos que nós devemos ser humildes, pobres. Os pobres têm o acesso ao reino de Deus. Interpretado assim, é compreensível que Jesus acrescente: porque de vocês é o reino de Deus, a soma total das bênçãos que resultam quando Deus é reconhecido como Rei sobre o coração e a vida, pertence mesmo agora aos pobres. Essa interpretação também põe Lucas 6:20 em harmonia com Mateus 5:3, que diz: bem-aventurados são os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente começa a entender uma série de coisas que a Bíblia fala sobre a riqueza. Quem quer ficar rico vai adorar o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Quem vai amar o mundo vai odiar a Deus. Não tem tempo, meus irmãos. Não tem tempo. O meu coração é inclinado para os prazeres desta terra, para os prazeres desta vida, e eu me esqueço. A Bíblia diz que enquanto você dorme, o Senhor te dá, o Senhor te sustenta, o Senhor providencia. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono das riquezas. Você vai ver no final aqui que Ele tem o domínio de todas as ciências e riquezas desse mundo, mas o meu coração está inclinado aos prazeres. Ai, daqui a pouco a gente vai falar dos ais. Sabe de uma coisa, eu vejo que a gente precisa ser grato. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Se contente com aquilo que Deus tem te dado. Deus te deu sabedoria, você passou num concurso. Deus te deu sabedoria, você vai começar uma faculdade nova. Deus te deu sabedoria e você fez aquela comida gostosa. Irmãos, às vezes eu fico pensando, como é que Deus dá sabedoria para as mulheres? Irmãos, deixa eu falar com vocês, homens. Não fique irritado com as suas esposas quando elas estão cansadas de fazer comida. Você sabe o que é fazer comida de manhã e à noite? Todos os dias. E às vezes, meus irmãos, não tem nem alimento direito em casa para fazer. Nem alimento direito tem em casa para fazer. E sabe o que a gente faz? Não quero. Estou enjoado. Só tem isso.
Passa um ano fazendo todos os dias refeições na sua casa. Você é bom de matemática. Quantos dias nós temos no ano? Pega isso aí, multiplica por 2 ou por 3, porque tem café também. E Deus te sustenta. Deus dá sabedoria para as irmãs. As irmãs, sei lá, né, como joga aquele mexido lá, sai um bolo gostoso, faz o... Sei, Deus dá, eu não sei, o homem não teria jeito para isso não. Quem é o homem que teria jeito para cozinhar 3 vezes ao dia, durante um ano inteiro? Agradeça a Deus, não está faltando nada para você. O mais pobre dos mais pobres nesse mundo, que pertence ao reino de Deus, é o mais rico. Lembra de Lázaro, o mendigo que comia aquilo que caía da mesa do rico? Lembra dessa parábola? Você vai entender que a humildade, a pobreza faz parte do espírito direcionado a Deus. Claro, não estou falando que você não vai ficar rico, porque Salomão foi o homem mais rico do mundo. Deus deu sabedoria para ele. Começou bem, mas terminou mal, a gente sabe disso. Mas Deus vai dar sabedoria para você administrar aquilo que Ele está te dando, e você vai ser grato. Verso 21, meus irmãos. Bem-aventurados que agora têm fome, porque serão fartos. Eu acho que nós não sabemos o que é passar fome. Você sabe o que é passar fome? Graças a Deus. A promessa de Deus se renova, e Ele diz: jamais vi um justo e a sua descendência mendigar o pão, passar fome. Mas tem irmãos nossos agora que não tem o que comer, debaixo da terra, a bomba por cima, eles são impedidos de trabalhar. Olha aí, agora nesses tempos de guerra, nós podemos visualizar isso. Bem-aventurado aqueles que estão passando fome. É por isso que Jesus falou assim: se alguém chegar na sua porta, bater na sua porta, pedindo um pão, ainda que seja velho, dê. Ainda que seja um copo d'água, doa. Ainda que... Mamãe, ela sempre fazia isso. Eu aprendi vendo a mamãe doando comida para os outros. Eu pergunto: mas por que você vai dar comida? Não. Não, olha a sabedoria bíblica. Não, nós temos. Fica aí, moço, já vou trazer um pratinho para o senhor. Eu sei que vocês já fizeram isso muitas e muitas vezes, porque Deus, Ele nos dá. Você sabe o que é ter fome, barriga vazia? Se a gente sair por aí agora, meus irmãos, não precisa ir muito longe, não precisa nem ir no Porto Rico não, dê uma volta por aqui. A gente vai ver tanta gente sem comida, sem alimento. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm fome serão fartos. Bem-aventurados são os pobres, sem adição em espírito. E esta segunda beatitude de Lucas: bem-aventurados são vocês que ora têm fome, sem a audição de justiça, como diz lá em Mateus 5,6. E aqui, porém, uma vez mais, o que é expresso em Mateus está implícito em Lucas. Em ambos os casos, a referência final é fome. Fome espiritual, fome de justiça, fome de apresentar não só o pão perecível, mas a palavra de Deus, que alimenta, que renova, que restaura. Isso também é importante, muito importante. O verso 21, parte B, diz que o choro: bem-aventurado vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. O choro a que se faz referência aqui tem como fonte a tragédia do pecado. Não obstante, é necessário limitar esse choro ao que ocorre em virtude dos pecados individuais da pessoa, aqueles com as quais as mesmas ofendeu a Deus. Esse tipo de dor pode ser certamente pungente. Lembra do Davi no Salmo 51, versículo 4:
Os regenerados aprendem a amar a Deus em tal medida que choram por todos os atos de impiedade que os ímpios têm praticado de maneira tão ímpia. Judas capítulo 15. Irmãos, essa semana o Distrito Federal chorou. Ou se você não chorou, não teve sensibilidade a alguma coisa, você precisa pedir a Deus nessa noite, pelo menos empatia e sensibilidade. Como é que uma senhora jovem morre numa fila à procura de auxílio, numa capital do país? 40 e poucos anos. O que é isso? Quando eu vi aquela notícia, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente precisa chorar pela injustiça dos nossos governantes. Nós precisamos ter uma palavra apostólica usando a lição ministrada aqui dentro hoje na escola dominical. A igreja não pode fechar os olhos diante dos pecados, das corrupções, dos devaneios. Você sabe por que você traz o nome de protestante? Porque os protestantes protestavam na Idade Média, na Reforma. Qual o impacto nosso hoje, meu irmão? Nós não escrevemos nenhuma cartinha para o senador, nem para o senhor governador, dizendo que vergonha, que vexame, senhor governador, que está o Distrito Federal. Nós não vemos nenhum cristão protestando diante disso. Falta empatia, falta choro, falta sensibilidade. Nós não choramos mais por causa do pecado, nem pecado individual, nem pecado coletivo, nem pecado nacional. Que isso, meus irmãos? Estamos esquecendo. E Jesus agora chama assim: bem-aventurado aqueles que choram. Choram nos meus pés, denunciam os pecados. É desse choro. Seu pranto é teocêntrico. Suspiram e choram não só pelos seus próprios pecados, nem só por esse somado ao poder dos ímpios para oprimir o justo. Abacuque 1:4, 2 Timóteo 3:12, mas por causa de todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém, no meio da igreja, no povo de Deus. Ah, Senhor, que vergonha! Verso 22 e 23, em certo sentido essas palavras se incorporam a uma profecia que descreve que estaria acontecendo os seguidores de Jesus depois da sua partida dessa terra. Não obstante, não é necessário limitar essa descrição exclusivamente ao futuro, nem exato momento, enquanto o mestre ainda está com seus discípulos, já se manifestavam o ódio. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Lá vem o crente. Você já sentiu assim? Usar uma palavra moderna. Você já sofreu um bullying por ser crente? Tá chegando o Bibi. Ou ele sai daqui, ou a gente expulsa ele daqui. É duro a gente perceber que isso não tem incomodado mais. Porque o cristão está aceitando tudo. Das piadas indecorosas, das situações indevidas. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente pensa assim que os profetas de Deus receberam a recompensa de um profeta, sua própria disposição em sofrer por causa do Filho do Homem. Acerca desse conceito, veja, 5:24, a prova que eles são os verdadeiros sucessores dos profetas. Assim, vejam bem, se Jesus, em sua natureza divina e humana, foi ungido como o Espírito Santo e tem todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ele poderia muito bem apresentar essas bem-aventuranças aos seus discípulos. E, irmãos, eu quero até dizer que muitas vezes nós somos tolhidos dentro da nossa própria casa, entre os nossos próprios irmãos sanguíneos, numa liberdade mais em dizer: sou crente, defendo esse pensamento, porque a gente tem medo de que um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai vai nos excluir. Antes de você ter esse vínculo sanguíneo, familiar, parental,
Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Jesus está introduzindo o seu sermão, está dizendo assim, preste atenção. Vocês precisam, vamos lá, vocês precisam entender o que é pobreza, o verso 20. Vocês precisam agora ter fome e sede de justiça. Vocês precisam agora chorar. Vocês agora precisam entender que as pessoas vão te odiar, vão te expulsar, vão te injuriar, vão te rejeitar, em nome, como sendo indigno, mas o motivo disso é a causa do Filho do Homem, é porque você agora é um discípulo de Jesus, é por isso que eles vão fazer isso com você. Olha, não tente pagar com a mesma moeda. Não funciona dessa forma. O segundo aspecto aqui, queridos, o 24 até o 26, nós temos, o Dr. Lucas, ele organizou da seguinte forma: 4 bênçãos e 4 ais. Essas maldições, essas interjeições, essa não sorte está vinculado com cada bênção relacionada ao verso 20, aos versículos expostos acima. Por exemplo, em cada caso, a beatitude e o ai formam um par. Para essa correspondência, os pares são correlativos. E daí, qual é a natureza desse ai? Existem pessoas que acreditam que eles dão vazão à compaixão e nada mais. E assim interpretado, cada ai teria que ser traduzido como uma lástima. Uma lástima. É lastimável um discípulo de Jesus incluir do versículo 24 ao 26. Eu até gostaria que você escrevesse no boletim: Senhor, me livre desse texto do 24 ao 26. É uma lástima. Se nós estamos presos, releia aí. Ao verso 24 ao 26, a sua vida está uma lástima. Veja que Jesus, em seu terno coração, e o elemento de pesar no tocante à avaliação das atividades dos incrédulos e as beatitudes, ele declara as bênçãos também para os impenitentes, os ai, e são pronunciado o efetivo de maldição. E aí ele começa no verso 24: mas ai de vós os ricos. Meu irmão, pode ser aquela pessoa mais pobrezinha que eu falei, que está no reino de Deus. O Lázaro citado no texto bíblico, o mais pobrezinho, que comia das migalhas lá. Ele é o mais rico dos mais ricos dessa terra. Então você que me ouve nessa noite, eu estou na manhã ainda, nessa noite, você é o mais rico dos ricos. Glória a Deus. Você pode colocar isso no seu coração. Você pode tirar isso dos seus ombros. Ai dos ricos. Ou seja, sobre aqueles que confiam nas riquezas. Marcos 10, versículo 24, adiante o texto aí dessa citação, olha, 10, 24, diz assim para nós, vamos chegar lá uma hora: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aleluia! Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós entendemos o recado de Jesus, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Muitos profetas, reis, pessoas poderosas quiseram e não puderam. Amados, ele faz isso porque a obtenção da riqueza terrena, de que tipo for, era uma ambição, era uma única ambição, era a sua paixão, era a busca absorvida de todo o ser, era obstinado. A busca pela riqueza era um recibo que poderia transcrever o pagamento pleno já recebido. O contentamento dessa vida está na riqueza obtida. Essa era a sua única consolação para o seu futuro eterno. Já se munia de exatamente nada, mas nada mesmo, porque o rico se gloria na sua insignificância. A gente já leu isso. Eu sei que você está falando assim, por que o pastor está pregando isso? Não pergunta o pastor não, pergunta por que Jesus pregou essa introdução.
Esse é o sermão de Jesus. Por que ele começa a mexer com essas coisas? Se você souber a resposta, coloque no boletim, porque é o Espírito Santo falando com você. Por que Jesus começa mexendo com essas coisas? Verso 25, no umbral da eternidade, os que puseram sua confiança nos bens terrenos, descobrem de repente quão desesperadamente são pobres. Semelhante aos que puseram o coração nos prazeres terrenos, descobrirão o fim, que ficaram tão empanturrados que todo o seu desejo se desvanece, não obstante, não havendo jamais demonstrado qualquer apreço pelos valores mais elevados da vida, tais como glutões, comelões, sem futuro, sem norte, uma sede ardente que jamais poderá ser saciada, uma fome voraz que jamais poderá ser aliviada e que jamais será aí saciada. Veja, o versículo 25, ele diz para nós da seguinte forma, ele apresenta assim, ó: ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. O versículo anterior diz assim: bem-aventurados os que agora tendes fome, porque é o reino, porque serão fartos. O versículo 25b, o mesmo vale para os que ora se deleitam em diversões extravagantes, rejeitam Deus e a sua palavra. Versículo 26, o que Jesus está dizendo equivale a isso: quando todos falam bem de você, provavelmente é porque vocês são aduladores de falsos e serviços. Final do sermão, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pense em Absalão, 2 Samuel 15, 2-6. O que nós temos lá? O que tentou agradar a todos, porém não era sincero, e a única coisa que buscava era a sua própria honra e glória. Era semelhante a um falso profeta. A palavra de Jeremias é sempre aplicável. E isto é o que meu povo quer. Isso é que você quer, ser adulado na sua fútil razão de ser e de pensar. Eu sou o cara, eu sou o bom. Quando todos os homens falam bem de você, então deve haver alguma coisa mal, alguma coisa errada. Não estão assumindo uma posição de respaldo à verdade. Vocês não estão sendo uma bênção, estão cavando a sua própria sepultura. Assim contemple Jesus em sua natureza divina e humana, ungido com o Espírito Santo, tem os tesouros da sabedoria e da ciência, e ele poderia muito bem apresentar iniciais ou maldições à vida humana. Irmãos, em síntese é isso que o texto diz. O que Jesus está colocando? 4 bênçãos e 4 maldições. E essas 4 bênçãos estão vinculadas a essas 4 maldições que aqui estão. E quando você olha para a confissão de fé, Cristo mediador, 3, diz: o Senhor Jesus em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado, sem medida, ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele disse isso porque ele sabia da natureza humana. E da natureza dos seus discípulos. E da minha natureza também, como seguidor de Jesus, e da tua natureza também. Lucas capítulo 4, 18, 19, 21, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Colossenses 2, 3, 17, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo, a igreja, é de Cristo. Amém? Vamos concluir essa análise e reflexão.
Porque Jesus introduz esse sermão com a exposição das bem-aventuranças duais. Eu penso em responder essa pergunta da seguinte forma: digressão e interpretação pessoal minha. Penso que Jesus estava formando a sua equipe. É como se eu dissesse para essa igreja que completou 15 anos, e nós estamos na marcha certa, no ritmo certo, orando, estudando a palavra, estudando doutrina, buscando nos alimentar. Irmãos, tem muita coisa acontecendo nessa igreja, e que tem sido para a honra e glória do Senhor, e nós agradecemos a vocês que são discípulos do Senhor, estão entendendo a importância dos ensinamentos do Senhor Jesus, a didascalia do Senhor Jesus. Então eu penso que Jesus estava formando uma equipe que colocaria fogo no mundo. Os discípulos deveriam ter foco. Aliás, teve um que perdeu o foco, foi Judas. E aonde Judas foi tentado e por onde ele entregou o mestre. E nós sabemos que Judas já era o filho da perdição, e ele faria aquilo mesmo. Mas por onde começou a entrega de Jesus? Não foi pelas moedas, pelo dinheiro, pelas riquezas. Não foi? Os discípulos deveriam ter foco e não perder tempo. 4 beatitudes e usais são referências para os discípulos de Jesus. E agora, irmãos, são referência para você, são referências para mim. Porque se eu quero ser orgulhoso, eu não serei humilde. Lembra do pastor pregando aqui sobre essa passagem? Então, se você diz que é pobre, mas a sua cabeça está como aquele rico lá do Lázaro, você não é pobre. Não existe aqui um contraditório. Ou você é, ou você não é. Assim concluímos que Jesus, em sua natureza divina e humana, ungido com o Espírito Santo, tem sim os tesouros da sabedoria, da ciência. Anote aí: para nos satisfazer plenamente nesta vida. Tudo que você precisa para ser plenamente realizado nesta vida, Jesus te dá. Eu vou dizer uma coisa: esse sermão nunca teria ibope numa igreja que gosta de prosperidade. E se você está com a sua cabeça assim, achando que Deus é um Deus que vai dar, eu estou mexendo com você e estou dizendo: meu irmão, se contenta com aquilo que o Senhor te deu, dê graça, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor, chore por aqueles que estão presos nas riquezas, estão presos nas artimanhas dos inimigos, dos vícios, das drogas, distantes. Você é livre e o menor no reino de Deus. Ele é maior do que qualquer ricaço desse planeta Terra. Creia nisso. Essa passagem nos ensina isso, que as bem-aventuranças são daqueles que são pobres, mas ai de vocês que são ricos, que confiam no dinheiro, na prosperidade, no sucesso. Ainda Jesus tenha condenado a riqueza, ele estava ciente de que a riqueza era um perigo. Caso converta as pessoas em arrogantes, egoístas, insensíveis, então se torna uma maldição. Em casa você lê Provérbios 30, versículos 7 a 9, e deve ser levado isso muito a sério. Aprendemos que ao introduzir o seu sermão, Jesus queria estabelecer conexões importantes entre o seu reino e os atrativos da terra. Deixa eu dizer uma coisa: o mundo vai te seduzir. O mundo vai querer te tirar desse foco, dessa meta. Mas o discípulo do Senhor Jesus está naquela... Lembra daquela ordem que ele falou? Não leva muita coisa não. Não leva 2 túnicas. Deixa uma. Leva poucas coisas. Vai, é urgente. Fica lá, seja contente. Porque, irmãos, nós nos perdemos muitas vezes. Aprendemos que ao introduzir o sermão, Jesus queria estabelecer essas conexões. E veja, entre o reino e a terra,
Primeiro, o ódio daqueles que te odeiam por causa do Filho do homem, Jesus. Jamais se deve esquecer esta frase final. Se uma pessoa sente que está sendo impopular, está sofrendo bullying, então deve perguntar para si mesmo: isso se deve à tua lealdade a Jesus? Fidelidade a Jesus? Ou é porque você está fracassando em revelar o caráter realmente de cristão? Segundo, para cada bem-aventurança do 20 ao 23, existe um ai, de 24 ao 26. E é preciso ter cuidado com os extremos. Assim você precisa trazer em mente o que está escrito em Isaías 3, 10 e 11. Lá o profeta diz assim: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto de suas mãos. Ai do perverso. Olha as citações bíblicas. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Aquele negócio que aqui você paga, aqui você fez e aqui você paga, em certo aspecto é verdadeiro mesmo. Hoje, qual o aspecto fundamental do seu sermão para a sua vida? Qual aspecto você leva para a sua semana? E eu gostaria muito que você lesse o 26 agora, porque esse é o aspecto fundamental que eu escolhi para a minha vida e sugiro para você. Terminando. Cuidado. Eu escrevi assim, em letras garrafais: cuidado, mas muito cuidado. Veja o 26. Cuidado, mas muito cuidado. Quando todos vos louvarem. O que é isso? Quando todos baterem nas suas costas e começarem a te bajular. Cuidado com a bajulação. A bajulação é um mal como o excesso do sal, da açúcar e da farinha. Come muito sal, hipertensão. Come muito açúcar, diabetes. Come muito farinha, vai infartar. Os triglicéridos vai lá, não sei para onde. Come muito. Mas eu quero bajulação. Quero tapinha nas costas. A procedência como os antepassados fizeram em relação aos falsos profetas, isso é um perigo. Jesus, em sua natureza divina e humana, ungido com o Espírito Santo, tem os tesouros da sabedoria, da ciência, e quem negligencia o estudo e o conhecimento dos seus ensinamentos, abra bem os seus ouvidos. Aquele que tem ouvido, ouça, cairá nos mesmos erros daqueles que cortejaram. Olha a palavra de hoje, nós estudamos na escola dominical: os falsos profetas. Olha, Pedro, não queira bajulação. Em meu nome, Pedro, você vai sofrer, você vai ser até mesmo crucificado, morto como mártir. Olha, Tiago, pedirão tua cabeça. Eles vão odiar vocês. Irmãos, será que Deus mudou? Será que os ensinamentos de Deus não servem mais para nós? Domingo que vem a gente dá sequência a esse sermão. Foi só a introdução de Jesus, tratando o segredo da felicidade e as maldições. Eu não posso falar mais nada. Parou aqui. Que Deus ministre ao seu coração. Quer orar? Fecha os seus olhos aí agora. Ora pela igreja brasileira. Ora por você. Senhor, às vezes eu estou tão fraco. As coisas estão me consumindo. Ai. Esse ai é um ai de dor. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Ai, por que eu estou agindo dessa forma? Volte para Jesus hoje, Ele te ama. Muda a sua vida e te dá uma nova oportunidade. Hoje é a noite especial para você, em que você vai colocar diante do Senhor: Senhor, eu sou seu discípulo, sim, e eu vou até o fim.
Eu não vou abandonar a fé. Eu não vou abandonar a carreira. Senhor, ministra aos nossos corações. Como nós precisamos aprender, Senhor, dos teus ensinamentos. Bem-aventurados, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Não na proposta do mundo, mas na tua proposta, porque o Senhor é soberano e reina para sempre. Amém.